claro que o Manhã Total entra nessa discussão e traz principalmente ao que devemos estar atentos, né, para poder procurar ajuda. Eu recebo agora a neuropediatra, a doutora Nívia de Macedo, que está conosco. Nívia, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Isso assusta, né? A gente fala em AVC em crianças. O que leva a essa situação? Quais são os fatores de risco? Então, primeira coisa é entender o que é o AVC, né? Então, esse acidente vascular cerebral significa que tem uma alteração nos vasos, gerando, então, para o cérebro uma dificuldade ali de suprir, levar oxigênio, levar nutrientes, que pode ser por uma obstrução desse vaso ou pode ser, inclusive, por um sangramento, né? Então, extravasar o sangue ali no território cerebral. Então, dependendo da área cerebral que é envolvida, a gente pode ter sintomas diferentes de uma pessoa para outra, né? Mas lembrar que, então, ele não é tão comum na infância, embora a gente, né, tenha esse relato, tenha esse caso. Se a gente for fazer uma estimativa, em torno de 2 a 8 pessoas, né, para 100 mil habitantes. Tá. Então, assim, 2 a 8 para 100 mil, não é provável, às vezes a mãe está assistindo, nossa, vai acontecer com meu filho? Não é provável que vai acontecer. Mas a gente precisa ficar em alerta caso isso de fato aconteça, né? Então, assim, quais seriam os fatores de risco? Para o adulto, a gente fala muito, assim, da hipertensão arterial, da obesidade, do aumento do colesterol. Então, questões relacionadas à sua saúde geral, ao seu estilo de vida, né? Mas quando a gente tem a questão da criança, os fatores de risco são diferentes. Então, a gente tem como fator de risco, em geral, problemas cardíacos. Então, a criança que já nasce com uma malformação, que é, às vezes, submetida a alguma cirurgia cardíaca, ou mesmo que não tenha sido feita essa cirurgia. Mas, primeira coisa, a questão cardiológica, essa malformação. Quando a criança tem, por exemplo, uma anemia falciforme, então ela tem anemia porque a hemácia dela tem um formato diferente, esse formato de foice. Então é mais fácil dele, como se engarranchasse ali nos vasos, né, causasse uma obstrução. Então fenômenos vasculares na anemia falciforme pode acontecer e, inclusive, em qualquer território, inclusive no cérebro. Então a anemia falciforme pode ser uma causa. Certo. Crianças que têm um problema na coagulação, então ela já tem uma doença de base e a coagulação dela já não é suficiente. E a gente tem as outras causas, por exemplo, doenças inflamatórias sistêmicas, doenças reumatológicas como o lúpus, pode gerar inflamação em artérias, né? A gente pode ter infecções, então a infecção pulmonar, por exemplo, pode ser um fator de risco, ou mesmo uma meningite, né? Uma infecção diretamente no sistema nervoso central, às vezes afetando as artérias ou até mesmo gerando uma trombose, afetando o sistema venoso, né? E a gente também tem os traumatismos cranianos, que infelizmente na criança também acontecem acidentes, né? Então, às vezes, um traumatismo craniano pode também ser um fator de risco. Então, para as crianças é um pouco diferente do adulto. Os sintomas são diferentes também ou os mesmos? Até o rapaz falou, eu estava sentindo meu olho puxar. A criança que consegue falar, uma criança mais velha um pouco, né, que já anda, a gente pode ter como primeiro sintoma um evento motor ou sensitivo, né? Mas principalmente motor. Então, aquele sorriso, a criança está rindo torto. A criança vai olhar, mas igual ele falou, né, não está conseguindo fazer essa mirada ocular, então ele tem um estrabismo que não existia antes. Então, de repente, começou a rir ou chorar torto, né, então desvio da rima labial, está com estrabismo, então o olho está tortinho, não consegue voltar esse movimento, não consegue fazer o movimento adequado dos braços, das pernas, então geralmente é de um lado, né, pode ser dos dois lados, mas perde a força do braço, da perna, então já não está andando de uma maneira adequada, suficiente. A dificuldade de se comunicar, de falar ou até mesmo de entender. Então pode ser o motor, a voz que ela tenta articular e não consegue, ou está confusa, não consegue entender o que está acontecendo no ambiente. Então são os principais sinais que a gente pensa, mas é claro que pode ter também uma dor de cabeça. Não é aquela criança que tem enxaqueca ou que tem sinusite, que de vez em quando tem a dor de cabeça. É uma dor de cabeça muito forte. Então sempre a gente fala que é algo agudo, né? Imediato, súbito. Então uma dor de cabeça muito forte, súbita, é em geral acompanhada de algum desses sintomas. Tem até assim uma palavrinha para a gente lembrar, né? SAMU. Sim. Então, o S seria sorriso, né? Então, tem um sorriso torto.
O A seria de um abraço, quer dizer, para a gente lembrar do movimento. Então a criança está com um movimento alterado, que pode ser de braço, de perna, né? O M para a gente lembrar de música, né? De som, então ela consegue falar, consegue se expressar, consegue entender. E o U já é uma urgência, né? Então já não conseguiu fazer isso muito bem, já levar para um atendimento mais imediato. E aí vem a questão também até desse acolhimento, porque viu que ele falou, o profissional confundiu com crise de ansiedade, que hoje é comum também. Então essa atenção se faz necessária até para o tratamento imediato, que seria? Sim, aí assim, levar para o pronto-socorro mais próximo, não adianta assim sair correndo para muito longe, né? Então, onde for mais próximo da residência, do local que esse indivíduo se encontra, às vezes até aconteceu dentro da escola, né? Fora do seu território, às vezes de domicílio, mas levar para o mais próximo possível. E os médicos que estão de plantão ali no pronto-socorro, eles são treinados para fazer a identificação desses sinais, né? E o manejo adequado. E, às vezes, numa dúvida, né? A gente pode ter dúvida se isso foi uma crise convulsiva, porque tem outros fatores, outros diagnósticos que às vezes confundem, né? Uma crise convulsiva, às vezes eu posso ter uma diminuição do movimento após a crise, posso ter um quadro súbito de perda de consciência, ela pode às vezes ser precedida dessa dor, mas em geral a criança ficaria em observação, já começaria a fazer investigação, exames, testes, ficaria em observação para a gente ter essa certeza que esses sintomas melhoraram. Então não é comum assim dar alta a pessoa ainda estar com sintomas. E aí o tratamento, que precisa realmente ser acolhido imediatamente, identificar a causa, fazer o manejo dessa causa, se é necessário fazer algum manejo para isso que aconteceu lá no cérebro também, né? Por exemplo, uma hemorragia acaba sendo uma coisa mais grave, né? Porque eu posso ter acidente vascular isquêmico, que é a falta do nutriente, ou por extravasar sangue, então fazer esse fenômeno hemorrágico, aumentar a pressão intracraniana. Então, tem manejos e cuidados imediatos, sim. E a gente lembra de depois também ter um acompanhamento, um segmento. Porque podem ficar sequelas? Podem ficar sequelas. Então é possível que tenha, né, uma consequência imediata que possa melhorar ou até mesmo uma sequela a longo prazo. Então não são todas as pessoas que vão ter uma sequela, mas uma porcentagem às vezes significativa, né? 20%, 40%, pode haver sequela sim. E aí é necessário uma equipe de reabilitação, uma equipe que vá fazer o tratamento, o acompanhamento, os estímulos, quer seja da parte motora, quer seja da parte da linguagem, da parte da memória, né, cognitiva. Aí depende do território que foi comprometido, que a criança apresentou. E algo que a gente também precisa destacar é que a população pediátrica mais vulnerável, quando a gente pensa assim, dos 14 anos para baixo, né, é mais vulnerável o recém-nascido. Então, se a gente fala que da criança é de 2 a 8 para 100 mil, o recém-nascido sobe aí para uns 18 para 100 mil. Então, assim, condições que aconteceram durante a gravidez, ou no final da gestação, ou até mesmo no parto. Então, é uma população mais vulnerável e que logo ao nascimento, né, já é observado se a criança está tendo algum sintoma, né? E que precise desse acompanhamento. Uma conversa importantíssima, com toda essa forma clara que a doutora Nívia de Macedo, a neuropediatra, trouxe para a gente, né, sobre o AVC infantil, os sinais de alerta, os fatores de risco, de uma forma muito bem explicada. E, claro, compartilhe essa entrevista, que vai estar lá no nosso canal do YouTube. Compartilhe com o máximo de número de pessoas possível aí, para que a gente possa espalhar essa informação, como eu gosto de reforçar, de qualidade. Nívia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigada. Doutora Nívia de Macedo, neuropediatra aqui com a gente, obrigada também por acompanhar, viu?